Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abrão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Vamos ler todos juntos o versículo de número 2. 1, 2, 3. Não desças ao Egito, habita na terra que eu. Não desças ao Egito. Podeis assentar? Meus irmãos, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas que mais nós frisamos aqui todos os dias de culto. E voltados a esta passagem bíblica que está em Gênesis capítulo 26, hoje nós vamos falar sobre como devemos seguir na direção em que Deus nos direciona. Mesmo vivendo em meio a um mundo cheio de ilusões, precisamos entender que é necessário seguir a direção que o Senhor designou para cada um de nós. Existe um ditado popular que frisa que quem segue o caminho dos outros é chamado como Maria vai com as outras. Ao oposto, o homem, o José, que vai com os outros, é assim? E nós precisamos compreender que na vida de cada um de nós, Deus tem um propósito. E às vezes o propósito que Deus tem na minha vida não é o mesmo que tem na vida de João. O que Deus tem na vida de Mário não é o mesmo que tem na vida de Ronaldo. Mas cada um de nós devemos seguir segundo a direção de Deus. O versículo de número 1 inicia dizendo que havia fome na terra, e não era a primeira. O texto ainda diz que além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, pai de Isaque. Então Isaque, como filho de Abraão, já tinha vivenciado a mesma experiência em outrora, mas quando seu pai Abraão ainda estava vivo. Mas segundo a Bíblia, esta fome foi pior do que a que aconteceu nos tempos ou nos dias de Abraão. E como de costume, quando havia fome sobre a terra naquela época, todos os povoados, pequenas cidades, pequenos vilarejos, eles se juntavam, se reuniam e desciam para o Egito. O Egito ficava na parte mais abaixo dos povoados e cidades que estavam em sua volta. Então juntavam-se as caravanas, reuniam-se os grupos, e eles desciam para o Egito, porque o Egito era o único lugar onde tinha reservas de alimentos. Mas já viu que havia uma troca de valores? Eu te dou o alimento, mas em troca, a sua alma, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Quem descia para o Egito estava caminhando em direção à perdição. E os tempos em que agora todos estavam vivendo eram dias de fome, de seca
de escassez, de incertezas, de medo, de insegurança, de desânimo, de tristeza e dor, pois todos estavam vivendo dias difíceis. Eram dias incertos. Eles não sabiam se no dia seguinte eles iriam ter sequer um alimento, uma alimentação por dia. Não chovia sobre a terra. O que plantava não chegava a produzir, morria por conta da seca. Os animais estavam morrendo, sem água e sem o que se alimentar. E agora todos estão indo para o Egito. Isaac, a Bíblia diz que agora Isaac está se preparando para também descer em direção ao Egito. Assim como todos estavam fazendo. Mais ou menos assim: tu vais ao Egito, eu vou. Todo mundo está indo para o Egito. Então não vou ficar sozinho, já que todo mundo vai, eu também irei. Assim era a circunstância que estava diante deles. Eles não encontravam sequer um homem que tivesse a capacidade de dizer assim: vamos ficar aqui, não vamos descer ao Egito. Mas irmãos, diante de tantas incertezas e de dificuldades, na ótica humana, eles não tinham outra saída. Imagina agora Isaac reunindo o seu povo, preparando as suas malas, reunindo os seus servos e dizendo: agora nós vamos também descer ao Egito. Só que a Bíblia diz no versículo 2 que apareceu-lhe o Senhor e disse: Isaac, não desças ao Egito. Como assim? Todos estão descendo, mas o negócio do Senhor não é com todos, mas é com aqueles que verdadeiramente têm compromisso com Ele. Não desças, Isaac. Você não vai encontrar Isaac questionando ao Senhor, dizendo: Senhor, mas o que vai ser de mim se eu ficar? Imagina se os servos questionassem a dizer: Isaac, ficar aqui é suicídio lento. Ficar aqui é ver a morte chegar. Não temos para onde ou a quem recorrer. Mas tanto os servos, quanto a esposa, e como também o próprio Isaac, sabia muito bem a quem eles estavam servindo. E o Senhor disse: peregrina nesta terra, e serei contigo. Irmão, imagine um homem como nós recebendo uma palavra do próprio Senhor dizendo: eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Versículo 4: e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente em todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eita motoca usada pelo adversário. Misericórdia, né? Tanta hora para fazer esse negócio logo na hora do culto, rapaz. Vigia que não chegar ali na frente, funde o motor. Aí no versículo 5,
A Bíblia diz assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Não entendi. Ele estava dizendo: Isaac, o teu pai, quando era vivo, ele obedeceu a minha, ele obedeceu a minha voz. Qual é a voz que você está obedecendo? Que às vezes Deus já falou para nós que será conosco, que vai nos abençoar, que vai nos dar vitória. Só que aí chega aquela voz e diz assim: não vai dar certo, não vai acontecer, você não vai conseguir, você não vai ter vitórias. Queridos, a qual voz você está dando ouvidos? A voz de Deus ou a voz do adversário? A voz de Deus ou a voz dos pessimistas? Porque ou coisa ruim é ficar perto de quem é pessimista. Eu já fico longe. Eu nem gosto desse negócio de será. Será que vai dar? Irmão, se você começar com será, já entendo uma coisa: a derrota é tua, em nome de tu mesmo. Que com Deus não tem certezas. Quando Ele fala, Ele assina embaixo e ponto final. O problema é que tem gente que é desacreditado demais. Acredita que fitinha vermelha tira soluço. Acredita que amarrar fitinha vermelha tira mal olhado. Acredita que amarrar a Barbosa para não dar mais de mamar para a criança vai cortar o leite. Não é Barbosa não? É mamona. Passa mamona. Passa mamona. Um colar de mamona e põe com o menino. Depois o menino vai ficar com nojo. Aí tu se engana, aí que ele vai mamar mesmo. E Jeová ainda usa: mama meu filho, mama bem forte, mama. Negócio de superstição. Acredita em ferradura atrás da porta. Acredita em tanta coisa, menos acredita em Deus. Eu conheci um crente. Hoje é crente, mas outrora não era. E ele era o quê? Não acreditava em nada. Em nada. Aí um dia ele, ainda não servia a Deus, né? Um dia ele, dentro do quarto dele, ele falou assim: esse negócio de Deus não existe. Deus existir? Isso é conversa. Ele falou: se tu existe mesmo, Deus, faz alguma coisa aqui para eu ver que tu existe. Me dá um sinal que tu existe. Irmão, e Deus, Ele age conforme o querer dele. Imagina o Senhor olhando lá de cima assim, dizendo: ô meu filho, tu não sabe o que tu está pedindo, tu não sabe nem o que tu está falando, desafiando a minha existência. Aí ele desafiou, ele falou: se tu existe mesmo, me dá um sinal que tu existe. Só que em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que para tudo tem um tempo. Lá está escrito assim, que tem tempo de plantar e tem tempo de chorar e tem tempo. Então não fique forçando. Se teu irmão quiser chorar, deixa ele chorar. Dá um sorriso, alegria, não deixa chorar. É o tempo dele. É o tempo dele. Está entendendo? Aí lá também a Bíblia fala assim, que tem tempo de falar e tem tempo de calar. Você está entendendo? E tu quer ver problema acontecer, é tu falar no tempo em que você deve ficar calado. Aí imagina o Senhor olhando e dizendo: tu quer que eu falo, tu quer que eu dou um sinal, mas agora eu resolvi ficar calado. Aí quando foi no outro dia,
No outro dia, de madrugada, ele, já amanhecendo o dia, ele fez outro desafio. Só que o outro desafio que ele fez não foi mais com o Senhor. Ele falou assim: eu vou desafiar aqui o capeta, o diabo, que o pessoal fala. Que eu acho que é mais fácil dele dar um sinal que ele existe, né? O povo fala que ele faz tanta tragédia, que ele faz tanta coisa ruim. Eu só acredito vendo. Aí ele levantou a mão assim e disse: cão, diabo, Satã, se tu existe mesmo, me dá um sinal, eu te desafio. E se tu existe mesmo, me leva, eu faço um pacto contigo. Propósito. Cadê tu, cão, diabo? Foi, mas ele desafiou. Aí quando começou o dia amanhecer, começou a amanhecer, quem aparece? O capeta. No quarto assim, ó, se materializou. Ele disse que vendo o cão assim do lado dele, não foi como alguns dizem, né, o rabo do cão, a cauda, aquele, não foi. Ele disse que o cão assim olhou para ele e uma mão assim, a mão do cão assim, do diabo, pegou ele pelo pescoço assim e levantou e segurou ele no ar assim, ó. Ele ficou mais ou menos nessa altura assim do chão, e o cão falou assim: eu vim te buscar, eu vim cumprir com o trato que tu fez comigo. Aí naquele momento ele disse que falou: está repreendido. Aí o cão desapareceu e jogou ele de volta na cama. Aí ele pensou com ele mesmo, né? Ele falou: rapaz, se o cão existe, se o diabo existe, então Deus deve existir, é real. Deus deve existir mesmo. Que agora a certeza eu tenho que o diabo não é conto de fadas, não é invenção de homens. Realmente ele existe. Aí dias depois, ele com enxaqueca braba, ele fez um clamor. E ele falou assim: Deus, eu sei que o diabo existe porque eu vi ele. E ainda me enforcou. Tentou me matar e tentou me levar lá para onde ele mora. Eu até te desafiei dizendo que o Senhor não existia. Mas agora, Deus, se realmente tu existe, se tu é o Deus verdadeiro, o único verdadeiro Deus, me cura desta enxaqueca. Irmão, na hora, ele disse que começou a pegar fogo assim, começou a queimar o rosto dele, foi passando assim, foi vindo pelo ombro, foi vindo pelo braço assim, e arrancou assim, ó. A enfermidade saiu e nunca mais voltou. E a conclusão é que ele entregou a sua vida a Jesus, fez uma aliança com ele e serve ao único poderoso, suficiente e onipotente, onisciente e glorioso Deus, o Deus da Bíblia. E esse é o Deus de Isaac e de Abraão. É o Deus que está falando comigo, com você, nesta noite, através da sua palavra. E tem gente que não acredita não, irmão. Você conta um testemunho desse, tem gente que desacredita. Isso é mentira, mentira. Até enquanto tu não viu, né? A ver que tu é em Gotomé, tu diz que é mentira. Queira Jeová que tu não veja, viu? Mas se for preciso, Deus vai permitir para tu ver. E não precisa nem tu desafiar não. Pode de madrugada tu levantar para ir no banheiro. Você está entendendo? Antes de dormir, aquela noite tu dizer: eu estou tão cansado, hoje não vou fazer nenhuma oração. Deus pode permitir. Pode. Inimigo é sujo, irmão. Inimigo é sujo. Na minha infância mesmo, uma vez eu falei: pai, eu estou com medo de dormir sozinho. 11 anos de idade, estou com medo de dormir sozinho.
Meu pai falou: meu filho, é só você fazer uma oração de fogo. Como é que é oração de fogo? Eu repreendo todo o mal, eu repreendo o demônio, eu repreendo o medo, eu repreendo o vulto, eu repreendo toda a perturbação. Aí, meu filho, você vai dormir a noite todinha e nem vai sentir medo. Irmão, diante de Deus, eu corri para o quarto, falei: vou fazer essa oração rapidinho, que eu quero dormir a noite toda. Quando eu dobrei o joelho, que eu falei assim: Senhor! Aí aquela voz, que nem a voz da bruxa, falou: não ora não. Irmão, misericórdia. Eu dei um pulo, saí correndo para o quarto de pai. Pai, abre, pai, a bruxa, pai, a bruxa. Meu pai disse: cadê, meu filho? Disse: lá no quarto, pai. Mas menino, eu não mandei tu orar. Falei: pai, o senhor falou do jeitinho que o senhor falou. Não foi oração de fogo, não. Foi, pai, mas quando eu iniciei que eu falei Senhor, ela já gritou: não ora não. Ele falou: você está vendo, meu filho, como é que o diabo não gosta que o crente ora? Ele fica furioso. Agora vamos lá, meu filho. Não, papai não fez. Tem pai que é mau. Diz que serve a Deus, mas é mau. Tem pai que é. Meu pai não agiu que tem menino: pai, eu vi um bicho no quarto. É, meu filho, problema seu, vá dormir. Volte. Daqui a pouco lá vem um menino de novo chorando: pai, que medo, que medo. Ainda dá umas lapadas de cinto e diz: volta para o quarto. Engole o choro. Não é assim? Desse jeito? Mas o pai que é espiritual não, que nem meu pai. Ele disse: meu filho, foi a bruxa? Foi, pai, então deixa comigo, vamos lá. Ajoelhou do meu lado e a gente fez aquela oração de fogo. Eu deitei para dormir a noite inteira. O Senhor me guardou, o Senhor me livrou, porque é assim que o nosso Deus faz. Ele é poderoso, e quando a presença dele chega, o mal não resiste. Tem que bater retirada pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Ouça a voz de Deus. Abraão obedeceu ao Senhor, a voz do Senhor. Aí o que ele fez? A receita bem simples. Primeiro, guardou o meu mandamento. E os mandamentos do Senhor, irmãos, não são pesados. E ainda tem os compromessa, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas, mais do que o carro, mais do que os filhos, mais do que os bens, mais do que o salário. Você está entendendo? Acima de todas as coisas. E o teu próximo? Porra, eu odeio fulano. Tu não está guardando os mandamentos. Eu não suporto Beltrano. Tu está jogando o mandamento fora. Tem que guardar. Honra teu pai e a tua mãe. Quer viver muito? Honra teu pai e a tua mãe. Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas. Quero pegar no último aqui. E as minhas. Então, para servir ao Senhor, tem que obedecer às suas leis. Por isso que na igreja tem lei. Tem muita gente que não entende. No linguajar bem rurícola, bem nordestino para você entender, que leis são essas? As leis de crente. Quer passar para a lei de crente, então tem que obedecer. Não pode mais fumar, não pode mais beber, não pode mais prostituir, não pode mais mentir. Você está entendendo? Seguir as leis, tem que ser obediente, tem que ser submisso, tem que ser fiel, tem que ser servo. Tem que obedecer a palavra, tem que obedecer a Deus, tem que obedecer a liderança, tem que obedecer o seu pastor. Isso é seguir as leis. Por que a coisa anda tão desenfreada? Qualquer coisinha tem gente: eu vou sair da igreja, eu vou mudar de ministério. Muda mais de ministério do que macaco que pula de galho em galho. Tu encontra o irmão mês passado, no outro mês você encontra com ele já passou por 3 ministérios. Por quê? Porque quer viver uma vida sem obedecer as leis. O mundo é que tem esse linguajar: minhas normas, meu mundo, minhas regras e minhas leis. Aqui não, é a regra do Senhor, é a lei do Senhor, é a norma do Senhor, é Ele que nós temos que seguir. Toda casa sem regras, sem normas e sem leis vira bagunça, querido.
Por isso que aqui a gente não faz o que a gente quer. É conforme a vontade de Deus. Infelizmente, muitos dentre nós não aguentam ouvir a verdade. Quando falam não, já. Isaac não disse não. Ele seguiu. Aí eu fiz questão aqui para deixar bem claro o que aconteceu no versículo 7 e 8. Porque a maioria dos pregadores que pregam aqui, eles pulam esta parte. Versículo 7. Isaac, versículo 6. Assim habitou Isaac onde? Com a Bíblia aberta. Assim habitou Isaac em? Aí no versículo 7. Vamos voltar um pouquinho. O que Isaac fez? Ouviu a voz de Deus e versículo 7. Aí perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, e disse, olha para cá, mamãe, assim, Isaac, quem é essa mulher que está contigo? Linda. Quem é essa mulher, Isaac? Aí Isaac com medo de perder a sua esposa Rebeca, ele frisa assim, vou soltar uma mentirinha. Hã? É minha irmã. É minha irmã. Eu vi vocês estão juntinhos, não, mas é minha irmã. Minha irmã. Porque temia dizer, é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. O que Isaac fez? Mentiu. Obedeceu ao Senhor, seguiu a direção, mas depois acabou mentindo. Aí no versículo 8, porque mentira, mais cedo ou mais tarde, vem à tona. Não adianta querer abafar. Não adianta. Não adianta. Quanto mais abafa, mais fede. Quando pensar que não, é pior do que uma bufa. Você está entendendo? Aí tem gente que não sabia de nada. Disse, é bem que eu senti um pouquinho do fedor. Eu já sabia. Sabia de nada. Versículo 8. E aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. O chefe dos filisteus, inimigo do povo de Deus, olhou por uma janela e eis que viu que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Caba curioso, né? Hã? E quem que olha na janela dos outros? Hã? Olhando que não cabe a ele olhar. Aí ele viu Isaac brincando com Rebeca, falou, conversa, irmã, brincando desse jeito. E olha que a gente não sabe nem qual era a brincadeira. Vamos deixar para lá. Mas ele viu que estava brincando. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que na verdade é tua mulher, não é tua irmã. E a pessoa Isaac dizendo, é minha irmã. Conversa. Eu vi você brincando. Não é sua irmã. Como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaac, porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque, que isto que nos fizeste, facilmente te teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Por quê, irmãos? Porque Abimeleque sabia muito bem a quem Isaac servia.
Isaac mentiu com medo, mas quem estava com medo era os filisteus. Ou seja, não era, nunca foi e nunca será necessário mentir. Mas infelizmente Isaac mentiu. Só que o que aconteceu aqui, repita comigo: Isaac errou, mas não permaneceu. Está entendendo? Isaac não chegou aqui e fez o seguinte: papai, já que eu menti, ponto final para mim, não vou mais te servir. Porque tem gente que é assim, Deus dá uma direção para ele, para ela, e diz: meu filho, minha filha, a direção é essa, vai, siga na direção que eu estou colocando a você prosseguir, siga na direção que eu te dou. Ele e ela vai, continua prosseguindo, avançando, aí chega num determinado momento da vida, erra, falha, peca. Aí, em vez de dizer: Senhor, eu errei, não era para ter errado, mas pede perdão a Deus, se arrepende e deixa. Mas não, tem gente que diz: eu sou tão temente a Deus, eu temo tanto ao Senhor, que já que eu cometi este pecado, eu vou logo me desviar de vez. Deus sabe que eu sou temente. Jeová está olhando, está dizendo: tu é temente, é nada. Primeiro que se tu fosse temente, tu não tinha cometido. Tu cometeu, em vez de reconhecer a falha e deixar, tu continua prosseguindo. Isaac não parou diante da batalha, diante do caminho, diante do seu erro, de sua falha. Ele prosseguiu, porque ele entendia que Deus tinha designado sobre ele uma direção. Por isso que certa feita a palavra de Deus diz: não te desvie, nem para a esquerda e nem para a direita. Siga, não olhe para as vozes negativas, não olhe para os gritos do adversário, não olhe para as ameaças, olhe para Jesus e siga na direção do seu propósito. Porque a ordem que o Senhor deu para ele anterior era: não desças. Vamos ver o que acontece com quem desce ao Egito. Porque tem gente que está querendo descer ao Egito. Tá, irmão, tem gente que está pensando: está difícil demais, eu vou procurar um socorro lá no Egito. É perigoso não voltar se for. Isaías capítulo 31. Já estou resumindo, concluindo. Isaías 31. Versículo de número 1. Isaías capítulo 31, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. Ai! Está assim? Ai! Irmão, só fala ai quando? Ou tu fala ai quando tu está feliz? Ai, que felicidade. Não. Tome injeção. Ai, deu aquela topada, pá. Ai, é assim. Levou a palmada da mãe, pá. Ai, é assim. Hã? A esposa deu um beliscão nele assim, diante da festa. E, ai, é assim. Ai dos que descem. Ai dos que descem ao Egito. Para fazer o quê? Buscar socorro. Aí eu vou lá no Egito. Estou muito desanimado. Vou buscar socorro. Tu vai morrer lá. É suicídio lento. E se estribam em cavalos. E tem confiança em carros. Porque são muitos. Não é pouco não. São muitos. Muitos. E nos cavalheiros. Porque são poderosíssimos. E não atentam para o santo de Israel. E não buscam ao
Senhor. Está fraco? Está desanimado? Está sem força? Está se arrastando? Se afaste do Egito e busque ao Senhor. Vem para o templo louvar, glorificar, adorar, cultuar, congregar, servir ao Senhor. Egito é perigo, irmão. Egito é perigo. Quanta gente já foi para o Egito e nunca voltou de lá. Nos dias de hoje, o Egito tipifica o mundo. E aquilo que o mundo proporciona a nós. A ordem do Senhor era: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, ou seja, que eu te direcionar. Em outras palavras, tu não vai para onde tu quer, Isaac, tu vai para onde eu te disser. Para onde eu te disser, para onde eu te conduzir, para onde eu te direcionar. Não esqueça, Isaac, que eu serei contigo e te abençoarei. Lembre-se que quando a luta, a prova, o deserto vier, a tempestade, a aflição, a angústia, o medo, as incertezas, você não vai estar sozinho. Você não vai estar sozinho. O Senhor vai estar com você. Ele vai estar com você. Salmos 25, já estou concluindo. Salmos 25, versos de número 4 e 5, a Bíblia diz assim: mostra-me, Senhor, ou mostra-me. Encontrou? Mostra-me. Salmos 25, versos 4 e 5. Mostra-me o caminho. O caminho, em algumas traduções diz assim: o caminho certo, que tem errados. Ensina-me por onde devo andar, guia-me pela tua verdade, ensina-me, pois és o Deus que me salva, e em ti ponho a minha esperança todo. Ensina-me. O que ele estava pedindo? Guia-me, ensina-me o caminho que eu devo andar. O problema é que tem gente que se acha demais, o bambambam. Não, eu vou para onde eu quero, eu vou na direção que eu quiser. Lembre-se que existem caminhos que aos olhos do homem são caminhos de paz, mas o fim deles, caminho de morte. Salmos 25, versos 12, a Bíblia diz assim: quem são os que temem ao Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que deve escolher. O Senhor mostra, mas quem decide sou eu e você. O Senhor vai falar bem assim: está vendo aquele caminho ali, meu filho? Aquele caminho ali é largo e dá acesso à porta. E tem esse outro caminho, meu filho, que o caminho é estreito. Senhor, e a porta? A porta também, mas conduz à vida. Agora você decide. É você que vai escolher. Se você decidir seguir na direção que o Senhor te dá, a tua vida será de vitórias, de conquistas, e não a vida de derrota, porque Deus estará com você. João capítulo 6, versículo 6, e o versículo 35 diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
Aquele que vem a quem? Aquele que vem a quem? A Deus. É o Senhor que nós devemos seguir. Salmos 119. Já estamos concluindo. Salmos 119, versos 105. Salmos 119, versos 105. Lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Olha aqui para mim. Se está na escuridão, ó, cadê a luz? Vai clareando como? Onde é que está a luz? Onde é que está a lâmpada? Sem palavra, a gente se perde no meio da escuridão. Por isso que está cheio de gente caindo todo dia, tropeçando todo dia, andando na escuridão. Mas o que vai clarear, o que vai iluminar o nosso caminho, não é ficar dançando não, irmão. Não é se achar o irmão mais santo dos santos, não, o santão não. Irmão, tu não pode dar glória a Deus alto não, que é pecado. Irmão, tu não pode se vestir bem não, que isso é vaidade. Se veste simples, diz, isso é um miserável. Não é assim? Se vem com a melhor roupa, diz, vai passear a mostrar. Não é desse jeito? Se o pastor anda de carro, é porque está roubando o dinheiro da igreja. Se anda de pé, isso é um miserável. Isso deve estar em pecado, ó, não prospera, nem carro tem para andar. Não é assim? Se o pastor mora de aluguel, diz, isso é um miserável. Está vendo que Deus não é com ele, nem dinheiro para ter o que é dele, ele tem, mora de aluguel. Agora, se mora na casa própria, diz, é um ladrão, está roubando. Não é desse jeito? Se o crente não entra no mistério, isso é um defunto espiritual. Mas se roda no manto, diz, isso é para se amostrar. É claro que a gente sabe que tem uns que é artista, né? E vai. Você está entendendo? Tem uns que ainda vai, e chega na irmã e dá logo um tapa. Aí dá uns tapas nos 10, termina, irmão, estava tão cheio do manto que quebrei tudo nessa noite. Não vi nada. Se não viu nada, foi demônio. Porque quem tem o Espírito Santo fica bem consciente, sabe muito bem o que está, mesmo de olho fechado. Agora esse negócio tem que está no mistério, desse jeito, com o olho aberto e um fechado no mistério. Que mistério é esse? É porque a irmã é vigiando, um olho aberto e outro fechado. Conversa. Sem falar naqueles profetas que só gostam de profetizar para a mulher. E de preferência no boi do cangote aqui assim. Chegue, minha santa, contar assim até diz o Senhor. Clame o sangue de Jesus tem poder para tu ver se ele não cai durinho. A gente tem que entender, irmãos, que a forma que Deus trabalha na nossa vida, nós só vamos ter vitória e conhecimento através da palavra. É a palavra. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a palavra. A palavra. Por isso que quando chega na hora da palavra, se tem alguém que não quer que você se alimente da palavra, é o diabo. É o cão, irmão. Graças a Deus isso não acontece aqui, mas eu já passei por uma época na minha vida, na minha pré-adolescência, ainda quando eu estava na igreja, 12 anos, eu estava na igreja ainda com 12 anos. Eu ia para a igreja, quando falava assim, chegou a hora da palavra, vamos lá para fora, vamos lá para trás da igreja, vamos. É como se o culto tivesse acabado. Hoje a gente tem que entender que quando começa a se pregar a palavra, não é o pastor que está falando para você, ele está transmitindo aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. Para finalizar, Isaías 30, para nossa alegria.
Diga pelo menos para duas pessoas que estão perto de você: aguenta só mais um pouquinho, já está acabando. Diga: tu não vai morrer não, aguenta. Isaías capítulo 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por. Como é que é, irmão? Por detrás de ti. Este é. Vem cá, Lucas. Rapidinho, filho. Se terminar o culto mais tarde, a culpa é tua. Chegue. Aqui está o Lucas. Vira para lá, Lucas. Atrás de Lucas está o quê? A palavra. A palavra não está? A palavra está. Por quê? Olha a resposta. A palavra está dizendo algo. O que é que ela está dizendo? Este é o caminho. Olha o que a palavra está dizendo. A palavra está atrás de Lucas. E a Bíblia diz que ela está dizendo. O que é que a palavra está dizendo? Este é o caminho. Ok, obrigado, Lucas. Obrigado. Este é o caminho. Aí ela ainda continua dizendo assim, ó: andai nele. Irmão, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. O problema é que tem gente que quer ficar na frente da palavra. Você está entendendo? A palavra está dizendo: não é por aí. É claro que o conceito espiritual não tem nada a ver com o conceito material, mas só para você ter uma noção, só para você ter uma ideia. Quem puxa a carroça? Hã? Quem guia para onde a carroça vai? Hã? O homem. Mas o homem é através de quê? A carroça. Agora faz o seguinte: coloca a carroça, né? Na frente dos cavalos, na frente dos boi, para ver o que dá. Não tem como direcionar, irmão. Assim é a palavra. É a palavra que nos direciona. A gente não é cavalo, deixando bem claro, e nem boi. A gente é ovelha. Mas é a gente indo, a palavra atrás de nós dizendo: meu filho, o caminho não é por aí, é por ali. Não é desse jeito, não é dessa forma. Olha o que mais a palavra vai dizendo: este é o caminho, andai nele. E não basta só andar nele não. Olha o que está escrito, olha a escrita do texto: sem vos desviardes. Sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, ou seja, para de oscilar na obra de Deus. Uma hora está dizendo: não quero. Eu não vou mais querer. Eu não vou mais servir. Eu não vou mais cultuar. Eu não vou mais não sei o que. Daqui a pouco Satã pega você e fica dançando valsa. Vá, meu filho, para a esquerda, para a direita. Para a esquerda, para a direita. Para a esquerda, para a direita. Mas Jeová está dizendo: não é esquerda, não é direita, é permanecer no caminho. E aonde está o caminho? E quem é o caminho? O caminho é Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vem por onde? Por conhecer a palavra. E quem é o dono da palavra? O nome dele é Jesus de Nazaré. Está presente aqui nessa noite e manda te dizer que ele já designou a mim e a você a direção do caminho certo. Desvia não, irmão, não adianta. Desviar não vai resolver o teu problema. Servir a Deus não tem como pegar atalhos, não tem como cortar caminho. Tem que enfrentar a realidade, tem que enfrentar a provação, tem que enfrentar as lutas, tem que enfrentar os gigantes, tem que enfrentar os inimigos, firmado na promessa que é o Senhor. Aí ele garante a nossa vitória. Aí eu finalizo aonde a gente outrora estaríamos começando. E aonde é? Gênesis 26, versículo 12. Isaac chega na terra,
diante da seca, da fome e da escassez, e ele semeou naquela mesma. Eu agora entendo. A escrita diz claramente que ele semeou na onde? Então não venha me dizer, foi em outra terra que ele semeou, não foi na terra seca, não, foi na mesma terra. Ele não semeou na terra onde não tinha chuva, não, foi na mesma terra. Naquela mesma terra. E qual foi o resultado? E colheu. E colheu. Escute aí. E colheu naquele mesmo, na mesma terra e no mesmo ano, sem medidas. Por quê? Porque ele seguiu na direção que Deus lhe deu. Quer vencer na vida? Quer prosperar? Quer conquistar? Quer vencer? Prossiga na direção que Deus te dá. Prossiga. Prossiga. Ele prosperou e a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Ele possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Ele possuía e não era possuído. Ele entendeu que Deus havia colocado algo grande na mão dele. E ele assim venceu, porque ele seguiu na direção que o Senhor lhe conduziu. Fique de pé. Não vou mais prosseguir nem enfadar os irmãos. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite dizendo com muita simplicidade, para você que está no templo e para você que está em casa sendo alcançado por esta palavra: a tua história não acabou. Ah, mas o que aconteceu foi o resultado final. Eu não vejo saída. A saída é Jesus. A solução está em Jesus. É Ele quem escreve a nossa história. É Ele que nos direciona. O que nós devemos fazer é o mesmo que Isaac fez: ouvir a voz do Senhor e obedecer. Não desista. Não desista. Tem gente que diz assim: Deus nunca me usou. Conversa. Olha para essa pessoa que está do teu lado e olha para ele, mas olha bem nos olhos. Se ele ficar olhando, se ela ficar olhando para baixo assim, tu diz: levanta a cabeça, rapaz, estou olhando para você. Agora diga assim para ele, diga assim para ela: ainda não acabou. Diga: Deus é contigo. Ele te abençoará. Siga na direção que Deus te dá hoje e te prepare para vencer. Agora, se você crê nesta palavra e toma posse, faz barulho de quem toma posse, de quem crê na palavra do poder, daquilo que Deus determinou para nossas vidas nessa noite. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo, fazer uma aliança com Ele? Todos estão firmados, todos estão confiantes no que Deus está fazendo, todos estão firmes, glória a Jesus por isso. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.